Atualmente os poderes estão sendo muito questionados pela sociedade. Só que a gente tem que lembrar que poder não deixa vácuo. Para onde que está indo esse poder? Algumas coisas nos diferenciam para o resto dos animais. Nós somos, por definição, um ser político. Resumidamente, no longo da história, a gente percebeu que quanto mais combinado a gente tem entre nós, que a gente respeita, maior é a nossa longevidade. Então, quando tem duas pessoas em conflito, a ideia é você criar um terceiro ator com o máximo de isenção a esses dois para tentar solucionar e tentar balizar esse conflito. Então é criada essa terceira figura que seria a lei. A lei, então, que os teóricos chamam de o direito, com D maiúsculo, virou então um integrador social, ou seja, as pessoas se interagem baseados neste combinado, neste acordo pré-concebido que é a legislação. Então, na sociedade que tem a lei com esse papel central, que baliza toda a integração social, a gente se pergunta, quem que é o todo-poderoso que cria essa lei? Quem que é que faz as pessoas cumprirem essa lei? Essa pergunta vai indicar, na verdade, aonde o poder está concentrado. O poder, então, de fazer a lei e de fazê-la ser cumprida, começa a ser a preocupação central dos primeiros cientistas políticos que a gente teve. Quando a gente fala poder, gente, a grossíssimo modo, é a capacidade que uma pessoa ou um ente tem de influenciar a ação do outro. Então você imagina o poder de quem produz as leis e de quem tem a força ou o aparato policial para meter o cacete em quem não cumpre essas leis. A capacidade de você influenciar a ação do outro sempre existiu. O poder sempre existirá. A questão é que o poder ele tem várias maneiras de agir na sociedade. Ele tem vários desenhos, vários formatos diferentes e ele é fluido, ele segue um fluxo. Então esse fluxo dele é determinado por vários fatores. É bom a gente lembrar também que o poder ele é sempre uma mistura de duas coisas: legitimidade e força. Alguns tipos de poder você obedece mais por causa da força e da pressão coercitiva. Ou é porque você vai preso, ou é porque a pessoa vai te bater, alguma coisa mais violenta, mais agressiva. Ou então você faz alguma coisa porque você acredita naquilo, você dá legitimidade àquilo, você acha realmente que aquilo está certo e por isso você vai fazer. Mas a grosso modo, principalmente nessa produção das leis, tem um pouquinho dos dois. Você tem que seguir a lei porque você acredita na lei, acha que realmente ela é certa, ou então porque realmente você vai ser preso se você não seguir a lei. Então o poder ele não tem uma forma fixa. O primeiro desenho de poder que a gente tem registrado na história da humanidade é o poder que vai concentrar tudo na mão da liderança religiosa. Então o líder religioso ele tem o poder de produzir a lei e o líder religioso tem o poder também de determinar a pena para quem não cumprir a lei. Falava, olha, conversei com Deus ontem, ele falou comigo que a lei que a gente tem que seguir é essa aqui que eu escrevi, quem não seguir está no salvo. O cara, para falar isso, ele deve ter o mínimo de respeito das pessoas. E ele também deve ter um aparato para conseguir fazer as pessoas obedecerem essa lei. Muitas pessoas viram como uma boa alternativa. Uai, gente, no lugar da gente ficar se espancando entre nós para resolver o problema, vamos procurar o líder religioso que está em contato direto com Deus, que aí Deus vai falar o que é certo para a gente fazer e a gente faz. A liderança religiosa tinha o poder na mão de determinar o que era lei e o que não era. Ela tinha legitimidade de queimar pessoas. Então a liderança religiosa, ela misturava o poder religioso, que já era muito forte, com o poder político. Ela tinha esses dois grandes bolos de poder na mão misturados em um bolo só de poder. E a gente começou a perceber de que quanto mais poderoso uma instituição ou uma pessoa é, mais atrocidades ela comete e menos respostas ela dá de fato para o povo. Então naquela época do feudalismo, a gente lembra lá que era como se fossem grandes fazendões, e aí a gente tinha a figura de alguns reis simbólicos, mas quem mandava mesmo era a Igreja Católica, que valia a lei dela para vários tipos desses fazendões, que seriam os feudos. Então, enquanto a igreja era proprietária e dona de tudo, a gente teve também a descoberta do mar Mediterrâneo. Essas pessoas, então, que decidiram ganhar a vida navegando no mar do Mediterrâneo e acabou descobrindo outras culturas, outros produtos e começou a fazer um pequeno comércio de trocar um produto por outro, ali a burguesia começou a nascer nesse comérciozinho ali. E a burguesia começou a perceber que o comércio era uma ótima maneira de se enriquecer. Só que o sistema que funcionava aqui no Ocidente, que era o feudalismo, que concentrava demais esse poder, ele não estava dando condição para essa burguesia trabalhar em paz, porque o sistema tinha um poder muito concentrado na mão só da igreja.
e a burguesia cada vez mais ia ganhando dinheiro. Então, com uma crise que deu no final da Idade Média, com muita fome, com uma doença chamada peste negra que matou um monte de gente, que no início a igreja falou que só quem pegava era endemoniado, e depois os próprios líderes religiosos começaram a pegar a peste negra e deu uma crise também de credibilidade da igreja, de legitimidade. Então, nesse finalzinho aí de crise de representatividade da própria igreja, misturado com o caos social da época, os burgueses, então, que estavam em ascensão, apresentaram ali um tipo de resposta, que era agora criar um país. No lugar de ser esses fazendão tudo, todo mundo juntar, criar um território e falar, agora nós somos uma coisa só. Por quê? Porque nós vamos criar a nossa moeda própria. Olha só que importante isso. A criação da moeda. Por quê? Esses burgueses estavam de olho em se enriquecer mais. E a troca de produto estava sendo eficiente para eles. Agora, a moeda ia facilitar a troca de produto, porque você podia trocar produtos das mais variadas formas e ainda facilitar a existência de uma coisa chamada lucro, que é o que move todo esse sistema burguês. Então, a criação da moeda era uma coisa muito importante para os burgueses. E para você criar uma moeda, teria que criar um território para essa moeda valer. Então, os burgueses que precisavam dessa moeda para circular sua mercadoria também precisavam de segurança para suas mercadorias rodarem. Então, a gente precisava de um aparato oficial de segurança, seja um exército, uma polícia, por exemplo, para dar um mínimo de segurança. Nesse momento, então, criou-se os Estados-nações, que aí vai ter um rei que vai falar o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Aquele poder que antes estava todo na mão da igreja, e agora ele já foi dividido. Porque você ainda vai ter a igreja, vão existir igrejas, vai começar a ter o luteranismo, o protestantismo. Alguns reis criaram até religião para eles serem líderes religiosos e reis também. Mas de maneira geral agora estava mais dividido o poder político na mão do rei, que é o poder de criar a lei e de te obrigar a cumprir a lei, e o poder religioso. Ali já foi um mínimo de divisão. Podendo fazer a lei, podendo mandar executar a lei e podendo julgar quem cumpriu e não cumpriu a lei, ele tinha um poder muito absoluto. E esse poder absoluto concedia a ele a permissão de fazer atrocidades. Então, nessa época, os pensadores começaram a refletir sobre o sistema político, que nada mais é como que esse poder é repartido em determinada comunidade. Isso é o sistema político. Então, eles começaram a pensar, será que tem como a gente montar um sistema político que tenta evitar esses abusos do poder por parte do rei? E chegou à seguinte conclusão: enquanto a gente depender de uma pessoa só, não. Enquanto uma pessoa só tiver muito poder, não vai dar. Então nós vamos ter que fazer uma coisa. Nós vamos ter que pegar esse bolo e de novo repartir. E agora nós vamos pegar esse bolo do poder político e repartir ele em 3. Nós vamos criar um poder que é só para criar a lei. Esse poder que vai criar a lei, ele não pode executar a lei. E ele não pode julgar quem cumpriu ou deixou de cumprir a lei. O dever dele é apenas criar a lei. O poder que vai executar a lei, ele não pode criar a lei. Ele tem que ver o que já está escrito e simplesmente fazer. Poder executivo, ele vai fazer o que já está escrito. E o poder judiciário, ele não pode fazer a lei e muito menos executar a lei. O que ele tem que fazer simplesmente é falar se a pessoa cumpriu ou não cumpriu a lei. Dessa maneira você vai distribuir o poder e vai chamar essa teoria de teoria dos 3 poderes. E é aí que você tem o fim do absolutismo, que é esse Estado-nação que entra em crise, e tem as revoluções burguesas. Então, novamente, esses pensadores burgueses estavam querendo aumentar o poder para a burguesia, e uma das maneiras de fazer isso também, de forma a enriquecer mais os burgueses, era dividindo esses poderes, de maneira geral, com a grande legitimidade popular diante da atrocidade e da violência que os reis cometiam no período absolutista. Chegamos ao modelo que vivemos hoje, esse modelo tripartite de poder, executivo, legislativo e judiciário. Então esses 3 poderes, que até então eram uma boa notícia para se diminuir o absolutismo, agora já começa a ser contestado. E você vê as pessoas questionando, querendo fechar o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do poder judiciário, que é quem fala quem cumpriu e não cumpriu a lei. Você vê as pessoas querendo fechar o Congresso Nacional, que é o órgão máximo do poder legislativo, que é quem cria as leis. Então você tem um clima total de crise de legitimidade dessas instituições. Só que como a gente viu aqui no vídeo, o poder não deixa vácuo.
Enquanto essa legitimidade está saindo, pode ter certeza que tem um outro centro gravitacional de poder que está puxando essa legitimidade. Então a gente tem que pensar, para onde que está indo essa legitimidade e esse poder? Gostaria muito que vocês nos ajudassem a responder essa pergunta. Mas na minha opinião, eu acho que como a gente tem apresentado poucas propostas concretas para a gente sair dessa crise de representatividade, o mais comum de acontecer é que essa legitimidade e esse poder retorne para aquele centro já antigo e degradado do início do nosso vídeo, que é o primeiro tipo de poder que a sociedade delegou ou foi forçada a delegar, que são lideranças religiosas e figuras que querem misturar poder político com poder religioso. É o que acontece ainda hoje em alguns lugares do mundo, que a gente tem os países teocráticos, são teocracias. A lei deles é livro sagrado. O livro sagrado do Deus que eles acreditam é o que vale como lei. Numa república que tem a divisão dos poderes, etc., normalmente o que vale é a Constituição. Então essa é a diferença básica de uma república para uma teocracia. A gente tem que ter muito cuidado para interpretar essas crises de representatividade. Nos momentos de crise, o que a gente tem que defender não é que o bolo fique todo na mão de um, mas é repartir de novo o bolo. Então está na hora de aumentar as fatias de bolo na mão das pessoas e do cidadão. Fazer com que cada vez a gente seja mais democrático, ou seja, que cada vez o poder de fazer a lei, de acompanhar o cumprimento da lei, esteja na mão do próprio cidadão e das próprias pessoas, mais próximo. E fortalecer mais a periferia do poder, ou seja, quem está afastado desse poder central, que hoje ainda é muito concentrado. Resumindo, a saída não é concentrar poder, a saída é desconcentrar o poder e aumentar a autonomia do cidadão. Pessoal, muito obrigado por assistir a esse vídeo até o final. Me desculpe aí qualquer grosseria teórica que eu tenha cometido ao decorrer do vídeo. A gente está tentando fazer um tema muito complexo ser falado de uma maneira mais simples, e isso aqui é apenas o início do nosso debate. Eu gostaria muito de trocar ideia com vocês aí nos comentários. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Assine aí as notificações para você acompanhar tudo que sai aqui no nosso canal, que toda semana sai conteúdo novo. E por favor, indique um amigo seu também, que você sabe que gosta desse assunto de política, quer se interessar mais. Indica nosso canal para ele, vai fortalecer muito o nosso trabalho. Muito obrigado.